Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Glórias a Deus, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para louvarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. E enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, nós estamos, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazer a palavra do Senhor, que é uma grande responsabilidade, sempre é uma grande responsabilidade, e nós ficamos felizes porque, ainda que, irmãos, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, não é? Muitas vezes ficamos preocupados. Senhor, o que é que eu vou falar? Não é? Porque pregar não é difícil, irmãos. Pregar não é difícil. Por incrível que pareça, pregar não é difícil. Mas trazer a mensagem de Deus para a igreja é muito difícil. Porque a gente tem que consultar aquele que tem a palavra, não é verdade? Porque se fosse de mim mesmo, então não seria, não é, de Deus. Então, como o pastor falou, o púlpito é seu e a palavra é de Deus. Amém? Todos acharam Neemias capítulo 2? Diga amém. Ainda quero agradecer ao pastor Eronides, que tem disponibilizado a confiança, né, de nos abrir esta oportunidade, a sua família, esta família que tem nos recebido aqui de braços abertos, né, a família Betânia. Amém? Não sei se os irmãos conhecem, mas a palavra Beit, que quer dizer casa, Betânia, quer dizer casa de figos, de tâmaras, não é? Dependendo da raiz, pode ser também a casa da misericórdia. E é aqui onde a gente se refugia. Aqui tem alimento e tem misericórdia. Quantos podem dizer amém? É Betânia, amém? Glórias a Deus. O hebraico tem algumas raízes, e aí às vezes a gente não pode definir exatamente a palavra, ainda mais Betânia. É complicado porque não é, tem muitas definições. Mas vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 7. Todos acharam? E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeiras para cobrir a porta do paço da casa, e para os muros da cidade, e para a casa em que houver de adentrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém, irmãos? Eu sei que esse é um texto não tão conhecido, mas nós iremos desfrutar um pouco dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Durante essa semana estive meditando sobre as portas de Jerusalém. Se puder me dar um retornozinho aqui melhor, que a minha gripe ainda não passou, não sei o que aconteceu com essa gripe, que ela foi embora e depois voltou de novo. Essa semana passei muito mal, não é? E aí, vamos melhorar. Glórias a Deus. Então hoje estava observando, irmãos, durante essa semana eu estava observando sobre as portas. Jesus, em muitas das suas passagens, inclusive em João capítulo 10, versículo 7, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quantos já ouviram essa palavra? Diga amém. João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso, irmãos, nós ouvirmos a respeito da porta. Quando Neemias escuta que Jerusalém está destruída, que precisava de um novo começo, Neemias abre mão de tudo que muita gente procura hoje. Neemias, como os irmãos sabem, era copeiro do rei, andava junto com a realeza.
Era aquela pessoa que em todo banquete, toda festa, ele estava. Ele era um homem de confiança, porque por ser copeiro, ele era aquela pessoa que experimentava primeiro as bebidas, porque naquela época era muito comum matar-se os reis, os presidentes, não é? Aquelas pessoas que estavam em iminência. Era muito conhecido, normal, matar as pessoas envenenadas. Então o copeiro tinha que ser uma pessoa de confiança. Por quê? Porque ele entrava, ia e bebia primeiro, e depois, se ele percebesse que tinha algum gosto diferente, não passava para o rei. Mas se ele percebesse que tudo estava bem, então ele passava para o rei. Então observe a posição de Neemias. Era uma pessoa de alta confiança do rei Artaxerxes. Era uma pessoa que estava em iminência, sempre ali no alvo, vivia num lugar sossegado, vivia, apesar de sua vida viver em riscos, porém ele sempre vivia ali guardado, protegido, andando nos melhores, né, nas melhores festas, em todos os lugares, comendo das melhores comidas que se podia ver. Então observe a posição de Neemias. Mas quando, irmãos, se fala de restauração, quando se fala de recuperar o que se está perdido, aleluia. Quando se fala de recuperar as coisas de Deus, Neemias abre mão de tudo isso, da fama, do dinheiro, do conforto, e diz: eu quero ir lá para o meio do povo de Deus, quero estar lá, trabalhando e construindo aquilo que estava perdido. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Dê um glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Era essa a posição de Neemias. Tinha tudo o que precisava. Era um momento caótico para o povo de Israel. Era um momento difícil para o povo de Israel. Era um momento onde as pessoas estavam em indecisões, indecisos, casas destruídas, famílias destruídas. E Neemias diz assim para o rei: olha, rei, eu preciso ir para a minha cidade, me dê uma carta, porque eu preciso passar por dentro de outros reinados, até chegar do outro lado e ir lá fazer, em Judá, fazer a obra que preciso fazer. Eu preciso reconstruir a casa, eu preciso reconstruir os muros, eu preciso reconstruir aquilo que não está bem. Escute em nome do Senhor Jesus Cristo, porque preciso um bom ânimo para tomar essa decisão. É preciso lembrar de que você foi chamado pelo Senhor, que você foi separado pelo Senhor para ir fazer esta obra. Precisa se levantar muitas vezes na hora que você queria descansar. Precisa muitas vezes descer quando você queria subir. Aleluia. Precisa muitas vezes desaparecer. Aleluia. Na hora que você queria aparecer. Aleluia. Reconstruir significa preciso de esforço para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Neemias estava com essa condição. Quero. E aqui nessa leitura nós vemos que o rei permite que ele vá. Permite que uma pessoa da sua confiança, por olhar em Neemias e ver que ele tinha comprometimento com a obra de Deus. Ele olhou e disse: eu vou perder um homem de confiança. Eu vou perder uma pessoa que dá vida pela minha vida. Mas eu vou permitir que ele vá, porque eu vejo comprometimento na vida dele. Eu quero lhe dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando Deus olhar para você e ver comprometimento na sua vida, ver comprometimento na tua casa, na tua família, Ele vai te permitir chegar do outro lado e reconstruir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite. Amém. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. E veio essa palavra ao meu coração, as portas. Na verdade, irmãos, a cidade de Jerusalém, ela é cercada por 12 portas. Eu vou citar elas 12 aqui, mas com certeza o tempo não me permitiria falar sobre cada uma delas. Eu vou falar, não é, aqui são 12 portas, e existe a porta do gado.
Segunda porta, a porta dos peixes, que é mais conhecida como a porta de Damasco, já depois. Porta velha, que era a porta de Jafá. A porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta do oriente, a porta de Mificade, que ainda é hoje a porta da atribuição, e também a porta de Efraim. Nós não temos tempo, irmãos, para dissecar sobre todas as portas. Então eu creio que, se Deus me permitir, quem sabe consiga falar pelo menos de 4 portas, mas algo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Reconstruir as portas significa uma grande importância na vida das pessoas. Porque para nós a porta, irmãos, tem um outro significado. Mas para o povo de Israel, as portas eram um lugar de grande importância. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 18, eu vou ler para você, mas se você quiser anotar, guarde Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. Era um lugar de julgamento. A porta era um lugar de julgamento. A Bíblia diz, se alguém tiver um filho rebelde, quanto mais o indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe, e não dar ouvido aos bons conselhos, mesmo quando corrigir e os disciplinam, o pai e a mãe os conduzirão aos anciãos, os líderes da sua comunidade, à porta da cidade. A porta da cidade era um lugar de julgamentos, irmãos. A porta da cidade era um lugar onde se julgavam as causas. As pessoas levavam as suas causas para a porta da cidade. Ali se sentavam os homens mais conhecidos, ali se sentavam os homens mais sábios, ali se sentavam os Cohen, que eram os sacerdotes, não é? Eles sentavam ali para fazer julgamento dessas causas, como essa, por exemplo. Se você ler no livro de Jó, capítulo 29, a partir do versículo 7, ele diz assim, que quando ele saía à porta, nas ruas preparavam a sua cadeira. Quando Jó passava, aleluia, já tinha uma cadeira preparada para ele lá na porta. Por quê? Porque ele era um homem de sabedoria. Era um homem que sabia julgar as coisas. A porta, irmãos, na vida espiritual tem muitos significados. E hoje nós queremos trazer aos irmãos a importância de nós começarmos a reconstruir algumas portas que precisam restabelecer novamente. Algumas portas que precisam de reparos. Outras portas que precisam ser lembradas novamente. E hoje nós iremos meditar a respeito disso. A porta é lugar de milagres. Aleluia. Dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Jesus fez muitos milagres nas portas. Aleluia. Quando você chega em outras passagens, uma passagem muito conhecida, é lá no livro dos Atos, capítulo 3, no versículo 2, quando algumas pessoas chegam ali e vê um homem coxo diante da Porta Formosa. A Porta Formosa, irmãos, era conhecida porque era uma porta muito grande, 25 metros pelo menos. Era 25 metros de altura por 21 metros de largura. Era uma porta enorme, toda brilhosa. Era necessário o trabalho de 20 homens pelo menos para abrir aquelas portas. E aquele homem estava ali quando chegam os discípulos e olham para ele e perguntam o que ele queria. Aleluia. Ele disse assim, olha, eu estou aqui, eu estou querendo somente uma esmola, escute. Eu só estou aqui porque era o lugar onde passavam as pessoas ricas. A Porta Formosa era o lugar onde passavam as pessoas que tinham dinheiro. Era a porta mais bonita, mais brilhosa, melhor. Então passava ali os ricãos. Ele disse, eu vou para lá, porque quem sabe lá eu recebo uma esmola. Aleluia. E Deus disse, não, é lá na porta que eu tenho preparado para você um milagre muito maior.
A pessoa olhando e dizendo, eu estou precisando somente de uma esmola. Ele disse assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. É isso que você está esperando ao chegar nos Estados Unidos? É isso que você está esperando quando você chega em algum lugar? Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Escute o que Deus está falando. Essa porta que você está esperando, que você está crendo, aleluia, tem algo diferente, tem algo maior, aleluia, da parte do Senhor Jesus Cristo. Dê um glória a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de porta, nós falamos de segurança. A porta traz segurança, não é? A pessoa fecha as portas para se sentir seguro, não é? Porta fala de muitas outras coisas, prosperidade. Todas as vezes que nós olhamos, as pessoas dizem, ali tem uma porta, a porta da prosperidade, tem sempre alguma coisa nesse sentido. A porta fala também de oportunidades, não é verdade? Mas hoje nós iremos meditar em algumas portas, como nós falamos aqui, para que nós possamos entender a definição, o que significa e como nós podemos aplicar na nossa vida. Porque eu não sei, irmãos, aqui não deve acontecer, pastor, mas lá na França, eu sempre coloco lá na França porque fica melhor, né? Fica bem longe, né? Aqui não deve ter, mas lá na França, pastor, sempre tinha alguém que precisava fazer algum reparozinho. Ou esse ano eu vou começar a orar, esse ano eu vou começar a ler a Bíblia, né? Esse ano, passando a virada do ano, sempre era assim, esse ano eu começo a ler a Bíblia. Parece dieta de mulher, sempre vai começar, nunca começa. Né? Não, a gente vai começar, e nunca. Começa um mês, daqui a pouco parou de ler. Não, Deus me chamou para orar, daqui a pouco a pessoa para de orar, não é? Não, Deus me chamou para fazer isso, daqui a pouco a pessoa para de fazer. Deus está dizendo, eu te chamei para restaurar essa porta e começar a fazer o que Deus te chamou para fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira porta que nós queremos falar se encontra no livro de Neemias, capítulo 3, no versículo 1. Você pode abrir e acompanhar, porque nós estaremos falando de algumas portas. Se chama a porta das ovelhas, ou a porta do gado. Na verdade, a palavra no hebraico, Sha'ar Hatzon, significa a porta do gado, que é a porta que veio mais à frente ser chamada a porta das ovelhas. Foi levantada por Eliasibe, que era o grande sacerdote, o Cohen Gadol, né? O Cohen Gadol, quer dizer, o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes. Ele chamou juntamente a sua família para restituir esta porta. Esta porta foi a porta que mais à frente começa a entrar as ovelhas para o sacrifício. É uma porta específica para aqueles que têm realmente um contato com Deus. Aquele que tem, irmãos, um começo de um pacto com o Senhor. Porque ali entravam as ovelhas para serem oferecidas a Deus. Por aquela porta entrava aquelas ovelhas que iriam para o sacrifício, para serem sacrificadas. O próprio Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta do pacto. Eu sou a porta da aliança. Eu sou a porta, aleluia, com que você entrou. E quantas vezes nós começamos a carreira, começamos o trabalho, queremos e dizemos, não, eu aceitei a Jesus, quero, aí depois dá uma paradinha no meio do caminho. Deus está nos lembrando hoje, irmãos, aleluia, que esta porta precisa ser reconstruída. Aleluia, não estou doutrinando a igreja, para isso tem pastor, mas eu sei de uma coisa, muitos têm que parar um pouquinho e lembrar do começo, aleluia, de onde parou, onde começou, para continuar essa jornada. Essa porta precisa ser restaurada. Se você pode, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, era a porta menor, porque por ali entrava somente alguns dos gados, não é? Entrava somente algumas ovelhas pequenas. Eram portas não tão grandes, de 25 metros como outras, mas eram portas menores, porque ali entrava somente algumas das ovelhas. Quando nós lemos em Hebreus,
capítulo 13, no versículo 12, diz a palavra de Deus: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ah, pastor, o que isso significa? Isso significa o quê? Que se ele entrasse pela porta e morresse lá dentro, ele estaria morrendo somente para o povo judeu, para um povo separado, mas ele já tinha no coração dele morrer por você e por mim. Ele disse: eu não posso morrer lá na porta. Aleluia. Hebreus fala bem claramente, dizendo: Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Quando você abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 16, ele diz assim: eu tenho ainda outras ovelhas que não são dessas daí. Porque ali eles estavam comemorando a festa das luzes, estava comemorando a festa judaica, e Jesus olhando lá do alpendre de Salomão e dizendo: ah, mas eu tenho outras ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são iguais a esses daí. Esses aí estão fazendo festa. Esses aí estão lutando, adorando, glorificando. Mas eu estou esperando e vou morrer por um povo ainda que ainda não chegou. Olha o que é que ele diz. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E a essas me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? É a porta da ovelha. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava pensando em você. Lá no alpendre de Salomão, ele estava dizendo: eu vou morrer, mas eu vou morrer por outras ovelhas. Não é só por essas daqui não. Se eu morrer dentro da porta, é só para esse, mas eu vou morrer fora da porta, para que outros tenham oportunidade. Escute, hoje você só tem oportunidade, porque Jesus morreu fora da porta. Ele morreu fora para te dar oportunidade de estar hoje glorificando. Então lembra da porta das ovelhas. Lembra do pacto que você tem com o Senhor. Lembra de quantas vezes o Senhor te livrou e quantas vezes Ele quer te abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Porque quando ele faz isso, ele está dizendo: estou morrendo fora, aleluia, para dar uma outra visão para o povo. O povo judeu olhava como olhou para os leprosos, e nós já falamos um pouco aqui, não é? Os leprosos eram aquelas pessoas imundas, aquelas pessoas separadas, aquelas pessoas que viviam escondidos. Enquanto eles iam se aproximar de alguém, ele tinha que dizer: sou impuro, sou impuro, sou impuro, 4 vezes pelo menos, para poder se aproximar. Então a pessoa iria decidir se ele podia se aproximar ou não. Enquanto, irmãos, os que estavam dentro da porta, a religiosidade olhava para essas pessoas e diziam: ele é impuro, aleluia. Aquele que morreu fora da porta, ele dizia assim: o que é que você quer? Ele dizia: eu quero ser limpo. Então vai, aleluia, vai, aleluia, está curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus essa noite. Enquanto aqueles que estavam dentro da porta, dentro de uma religiosidade, olharam para a mulher que estava ali à porta de ser morta, para ser julgada, apedrejada até a morte. E quando as pessoas pegam as pedras para jogar, aleluia, Jesus olha para ela, aleluia, e diz assim: olha, vai e não peque mais. Aleluia, é para isso que ele morreu fora da porta, para que você e eu hoje, nós tivéssemos a liberdade de estar na presença dele. Se você pode, glorifica o nome do Senhor Jesus. Os publicanos eram as pessoas mais indesejáveis, porque os publicanos eram judeus que cobravam impostos dos judeus, não é? Então as pessoas ficavam olhando para ele dizendo: mas como é, não é? Como é que ele vai cobrar imposto da gente? Então eram pessoas indesejadas, não é? As pessoas queriam mal dele. Jesus olha e diz assim: olha, aleluia, não entra. Eles diziam: não entra na sinagoga. Jesus disse: eu vou lá na tua casa e vou sentar contigo e vou lá, aleluia. Isso é morrer fora da porta. Essa é a porta das ovelhas.
A ovelha ouve a voz do pastor, ela ouve a voz do seu Senhor, e ela diz, sabe de uma coisa? Precisa... Aleluia, enquanto as pessoas estavam crucificando o ladrão, e o outro ainda olhando, dizia, se tu és Senhor, desce, daí tira a gente também. O outro disse, não rapaz, olha, você está errado, mas esse aqui nunca fez nada. Aí lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, ele disse, eu vou passar, aleluia, eu vou morrer por você também. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a porta das ovelhas. É a porta que o Senhor chama. Aleluia, e você atende. Pastor, eu precisava ouvir e entender que eu tenho parado de orar. Eu tenho parado de renovar o meu pacto com o Senhor. Eu estou olhando e não estou mais vivendo como ovelha. Jesus está te chamando hoje para entrar novamente por esta porta. Reconstruir essa porta. Voltar a ter a alegria de ser ovelha, voltar a ter a alegria de louvar e bendizer o nome do Senhor, voltar a ter a alegria de chegar na casa e dizer, este é o meu pastor, aleluia, glórias ao nome do Senhor, eu sou ovelha do Senhor. Ele disse, eu quero reconstruir essa porta. Quantos querem reconstruir essa porta? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias, glórias, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 3, ainda do livro de Neemias. A palavra de Deus diz que ele, a porta dos peixes. A palavra dag, irmãos, no hebraico quer dizer peixe. Hadagim quer dizer dos peixes. Shar quer dizer porta. Não é? Quando ele diz Shar Hadagim, a porta dos peixes. Ele diz assim, vamos reconstruir a porta dos peixes. Irmãos, quem reconstruiu essa porta foram os filhos de Sená, o qual emadeiraram e levantaram as portas com as suas fechaduras e ferrolhos. Foram a família de Sená. Quando nós falamos de peixe, irmãos, nós nos lembramos de algo muito especial. Peixe significa pelo menos duas coisas que nos faz lembrar. Primeiro é alimento. Amém? Todos concordam? Diga amém. Alguns dias passados fizeram uma tilápia aqui, pastor, foi uma beleza. Não é? Comemos que nos alegramos, não é verdade? Alimento. Peixe significa milagres. Você pode chegar lá fora, irmãos. Existem dois milagres que até os que não são crentes conhecem. Até os que não são crentes conhecem. O primeiro é o do Mar Vermelho, se abrindo. Esse aí todo mundo conhece. E o segundo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode dar um glória a Deus? Esse é um milagre maravilhoso, irmão. Foi uma multiplicação dos pães e dos peixes. Que coisa maravilhosa. Mas quando eu abro a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 6, e no versículo 52, eu acho uma condição ali, irmãos, que me deixa uma interrogação enorme na cabeça. Os irmãos sabem muito bem que quando Jesus está ali para fazer o grande milagre, havia com ele pelo menos os seus discípulos, e além dos seus discípulos, 5.000 homens. Já falei isso aqui. Os estudiosos mencionam que entre eles... Entre os homens haviam as mulheres e possivelmente os filhos, e isso significava pelo menos de 15 a 20, e alguns sanguíneos ainda até coloca aí uns 25.000 pessoas. Mas vamos supor que ali tinha quase pelo menos 20.000 pessoas para a multiplicação dos pães. Dê uma paradinha aí antes de você ler. Eu queria somente que você observasse esse detalhe. Você imagina quando Jesus fala para provar, não é dizer assim, mas e aí, como que é que a gente vai fazer? Alguém olhou e disse assim, olha, nem se a gente tivesse aqui quantos dinheiro, a gente tivesse muito dinheiro aqui, não dava para pagar. Se a gente tivesse 200 dinheiro, 100 dinheiro, não tinha como cobrir. É muita gente, né? Um denário, irmãos, era o dinheiro de um dia todo de trabalho, né? Então 200 dinheiro seria 200 dias de dinheiro, é muito dinheiro. Ele disse, não dava para pagar, não dava para cobrir comida para todo mundo. O outro chega, né? André chega e diz assim, olha, ele tem ali, ó, uns pãezinhos e uns peixes. E aí eu fico imaginando, irmãos, a cena maravilhosa.
Porque você já viu essa cena, e eu também, já leu na Bíblia, já viu em algum filme, você já viu, você já está esperando um milagre, amém? O problema, irmãos, não é esse. O problema é que essa porta de alimento, de milagre, parece que estava fechada. Parece que a porta estava trancada, porque olha o que é que diz aí no livro de Marcos, capítulo 6, e versículo 52, ele diz: pois não tinham compreendido o milagre do quê? Dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Irmãos, como é que pode? Os discípulos participaram do milagre. Eu me lembro, irmãos, que o próprio Jesus dizia assim: vai levar os cestos. Eles iam levar os cestos. Iam levar o cesto para as pessoas, voltavam para pegar, porque eles faziam um grupo de 50 pessoas, de outras, né, quem sabe ali de 20, faziam os grupinhos, e eles levavam os cestos. E não viram o milagre da multiplicação. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Eles não perceberam, os olhos deles estavam como que fechados. Eles não estavam vendo que estava acontecendo um maior milagre, até hoje mencionado, entre tantos, não é o maior, mas um dos grandes milagres mencionados, até hoje, 2000 anos depois, estava lá, e eles não viram, eles não compreenderam, eles não entenderam o que era que estava acontecendo. Por quê? Porque os olhos deles estavam como que fechados. Essa porta precisa ser reconstruída. Aleluia, está acontecendo milagre dentro da igreja e você não está vendo. Eu vou repetir para que você possa entender. Está acontecendo milagre do teu lado. Está acontecendo milagre na tua casa. E você dizendo: eu não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. Escuta o que Deus está falando. Reconstrui essa porta dos peixes e se alimenta do que Deus está te dando hoje. Porque tem milagres acontecendo. Mas eu não estou vendo, mas Deus está vendo, Ele está fazendo, aleluia, vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas pastor, eu não estou vendo, da onde vai vir? Você não precisa de onde vem, saber de onde vem, você precisa saber que tem um Deus que vai fazer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus, então glorifica o nome do Senhor. Essa porta precisa ser reconstruída. E muito crente hoje, pastor, que vai para a igreja, se senta e fica olhando para um lado, olhando para o outro, olha mais para o celular para ver se a hora já chegou, para o relógio, mas não olha o milagre que está acontecendo ali. Aleluia, Deus está dizendo: se alimenta dessa palavra. Coma essa palavra, aleluia, restaura essa porta, porque tem milagres acontecendo na tua casa. Aleluia, começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a, mas eu não estou vendo nada, eles também não. Mas o pão estava chegando. Ele não estava, a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que fechados. Eles não estavam entendendo, mas o milagre estava acontecendo. Você está no melhor, ou pelo menos um dos melhores países do mundo. Pessoas matam, pagam caro para chegar aqui. E você está reclamando de quê? Aleluia, abra os teus olhos espirituais e começa a ver o que Deus tem feito. É alimento, é alimento, é alimento. Eu tenho chegado aqui na igreja e tenho sentido a alegria do Espírito de Deus. Tenho me alimentado, tenho glorificado o nome do Senhor. Para de reclamar e começa novamente a comer a comida que Deus está te dando. Aleluia, começa a ver que Deus está trabalhando lá, porque quando Deus começa a fazer, os olhos se abrem. Os olhos se abrem e eles começam a ver. Foi milagre, sim. Eu não estava vendo, mas foi milagre. Olha aqui, aconteceu. A cura já chegou. Aleluia, esposo já mudou. O filho já foi transformado. Aleluia, a porta vai se abrir. Começa a glorificar o nome do Senhor. Essa porta precisa ser restaurada. Crente precisa voltar a confiar que o Senhor é Deus.
que Ele faz milagres. Ah, pastor, mas olha, está um problema tão grande lá do meu trabalho, um problema tão grande lá na minha companhia. Escuta, em nome do Senhor, aleluia, se alimenta do que Deus está te dando. Aleluia, começa a comer, restaura essa porta. Porque essa porta tem sido muitas vezes destruída e a pessoa nem percebe que já não está vendo mais os milagres, já não percebe mais que quem põe a comida na tua mesa não é você. Você diz: quem paga a minha conta sou eu saio na hora que eu quero, eu vou na hora que eu quero. Deus está dizendo: quem põe a comida na tua mesa sou eu. Aleluia. Se pode, glorifique. Se pode, glorifique. Se pode, glorifique. Porque o Senhor está aqui. Não está vendo o milagre? Restaura essa porta e você vai ver o milagre. Não está vendo Deus trabalhar? Restaura essa porta hoje e você vai ver que quem anda contigo no meio dos trânsitos é o Senhor. Que quando o inimigo diz: eu vou cruzar naquele cruzamento, eu acabo com a vida dela, eu acabo com a vida dele, Deus diz: não vai acabar com ninguém. Ele manda um anjo para te guardar. Glorifica o nome do Senhor. Se alimenta do que Deus está te dando. Começa a comer palavra. Comece a comer a palavra. Começa a dizer: eu quero, Jesus, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer novamente. Porque muitos daqui, me permita falar, pastor, o inimigo queria já ter acabado com a tua vida faz tempo. O inimigo disse: eu vou acabar com ela. Mas Deus disse: não acaba nada, porque eu tenho propósito ainda. Aleluia, aleluia. Para e começa a ver o milagre da vida. Para e começa, aleluia, dizer: é Deus que me trouxe para esse país, senão eu estaria lá hoje. E eu vou lhe dizer algo que Deus me revela. Alguém olhava para você e dizia: essa aí não vai ser ninguém, não vai ser nada. Essa daí não, essa aí não vai ser, vai ser um zero à esquerda. Você não presta, você não é nada. E Deus olhava e dizia: não, vai ser. Aleluia, eu vou te levar para uma terra distante e vou te dar, aleluia, alimento para os outros. Aleluia, Deus falando, dizendo: eu quem cuido de você, sou eu quem cuido de você. Que me manto remanaga sobre cantaramanaia. Rebeixanando e de cantarácia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas um pouco à frente nós temos a porta velha. Eu não posso ficar parado aí, irmãos. Eu queria fazer aquela oração, né, de Josué, dizendo: para sol em Gibeon e lua no vale de Ajalon, para ver se esse relógio para. Mas ele não para, o pastor está correndo. Aleluia. Eu vou falar somente mais 2 portinhas, pastor. Aleluia. Deus está vendo o teu sofrimento. E você se pergunta por quê? Feche os seus olhos. Começa a falar com aquele que te chamou e te trouxe para este lugar. Oh, damanto que vassomenamanai chorremianderas. E você diz: Deus, se é o Senhor, eu estou aqui, demanda rabaxereversou. E Deus está dizendo: eu visito os corações. Ando levanto, remanto e devesoremiande cássia. Ando de perto e som dos corações, sou eu.
Show, mananto e derrevassou. Aleluia, ando de casa, ando de perto. Amanto eva sobre candarama na maché. Aleluia, Ele está te visitando hoje. Para de perguntar porque eu sou Deus, diz o Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar. Ele está trabalhando a dedeva sobre candarama na gaché. Aleluia, aleluia. Quero falar agora sobre a porta velha. Tremi quando comecei a trabalhar sobre essa porta velha. Por dois motivos. Primeiro, porque a palavra é dura. E segundo, porque fiquei preocupado que o pastor ficasse com raiva de mim. Eu não quero doutrinar a igreja, pastor, mas é a palavra. Porta velha. Ele disse, vamos reconstruir a porta velha. Irmão, a porta velha é a porta onde as pessoas se juntavam para lembrar das coisas que Deus havia feito. É a porta antiga. Os anciãos chegavam lá e ficavam falando para os mais novos. Ei, vem aqui. Você, jovem, senta aqui. Olha, Deus, Ele abriu o mar vermelho. Pastor, que maravilha. É o pai sentar com o filho e dizer, meu filho, quando eu precisei, o Senhor me deu. O deva somando e dequeria. Ele abriu a porta. Eu não tinha como ter aquele visto, mas foi Ele que me deu. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite. Quando você diz, eu não tinha condições, mas foi essa é a porta velha, irmãos. A porta de lembrar dos feitos do Senhor. A porta de mostrar as coisas que Deus fez. Tem gente que perdeu essa alegria, pastor. Tem gente que perdeu a alegria. A alegria de dizer, oh, o Senhor fez milagre. Porta velha, irmão, não é porta de cemitério, não. Porta de cemitério vai quando está abrindo. Só reclama, né? Só reclama. Só reclama. Começa a reclamar de manhã e não para mais. O marido já não aguenta mais. Só reclama. É porque só acontece comigo. Ah, mas eu tenho que ir trabalhar hoje de novo, estou doendo tudo e vou trabalhar. Cuidado. Cuidado, porque eu estou hoje chorando porque não tenho emprego. Não é? Cuidado. Aleluia, porque essa porta não é de reclamar. Essa porta é de lembrar. Não é porta de ficar reclamando que está sofrendo, está doendo e está chorando, não. Os velhos chamavam os jovens e diziam, olha, Deus, Ele fez uma coluna. Você já imaginou, irmão, a coluna, aleluia, de fogo, à noite, clareava o caminho para a gente passar, aleluia, esquentava no frio. É isso que Deus quer que você se lembre. Começa a lembrar dos milagres que Deus te fez. Começa a ver os milagres que o Senhor já te fez para a glória do nome do Senhor. Existe um verbo no hebraico, lun. O verbo lun, irmãos, a raiz do verbo hebraico significa passar a noite. Lun, em algumas traduções, né, diz lun, lin. É um verbo. As palavras no hebraico sempre têm raízes. São palavras que têm raízes. Não é? Então a palavra no hebraico é passar a noite. Só que quando a gente começa a colocar ele num verbo, numa posição do verbo no nifal, ele começa a mudar o sentido. É como se fosse, por exemplo, porta, não é? Se você coloca, é porta aqui, mas se você colocar o sufixo, pode virar porteiro, não é? Pode virar portaria, não é? Mais ou menos assim. É isso aí, não é? E no nifal, esse verbo lin, ele se transforma, quando se coloca no nifal, ele se transforma em murmuração.
Aí eu fiquei pensando e me lembrando, dizendo, meu Deus, que coisa tremenda. Eu não sei se você entendeu ou não, mas se não entendeu, não se preocupe não, que eu vou lhe explicar de novo. Ele disse assim, olha, Lin significa passar a noite, passar um tempinho mais. Por exemplo, você estava indo para algum lugar, não deu para chegar, eu vou passar a noite aqui e tal, depois continua a minha jornada. Se coloca ele no nifal, significa murmurar. Ou seja, a raiz de quem murmura, irmão, é ficar no mesmo lugar. A raiz de quem murmura é não sair do canto. Ele fica lá e aí diz de novo comigo, é de novo sim, porque você fica murmurando. O verbo, a raiz desse verbo é ficar no mesmo lugar, ele não anda. Nada dá certo para mim, não vai dar certo mesmo. Porque você só reclama. Porque só tem reclamação, mas nada para mim dá certo, não dá certo mesmo, porque a raiz da murmuração é ficar no mesmo lugar. O caminho que o povo teria que passar do Egito para a terra prometida, alguns dizem que é 40 dias, outros dizem que é 20 dias, eu não sei ao certo porque eu nunca fui. Agora uma coisa eu sei, Deus disse ele não pode ir por ali, sabe por quê, irmãos? Porque lá tem os filisteus, e os filisteus são homens de guerra. Quando o povo chegasse e visse o povo de guerra lá, eles iam começar a murmurar e iam voltar para o Egito. Deus disse, não, vou te levar por outro caminho, vou te levar por outro lugar, vou levar para lá, Números capítulo 14, versículo 2, o povo, depois de ter visto e escutado os espias, ele disse, antes nós morrêssemos aqui no deserto. Números capítulo 14, versículo 2. Ele diz, antes a gente morresse aqui no deserto. Agora escute, irmão, tem uma coisa que você precisa saber. Deus escuta a oração. Quantos podem dizer amém? Deus escuta a murmuração. Quantos podem dizer amém? Pouco amém eu escutei, mas ele escuta. Números capítulo 14, versículo 28. Deus disse, esse povo está murmurando demais, não vai entrar não. Ele disse assim, assim como falaste, porque eles falaram no versículo 2, a gente devia morrer aqui, e Deus disse assim como eles falaram, vai acontecer. Vai morrer aqui no deserto. Cuidado que Deus escuta a murmuração, sim. Cuidado quando você está passando pela prova e continua reclamando e falando como se Deus não estivesse ouvindo. O nosso Deus está trabalhando. Para de reclamar e começa a adorar o nome do Senhor, porque a porta está sendo restaurada hoje. Salmista, capítulo 77, Salmo 77. No versículo 5 em diante, 3 em diante, ele começa a dizer, será que Deus esqueceu de mim? Quando eu leio aquilo, irmão, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Será que Deus esqueceu de mim? Será que ele esqueceu da benignidade? Será que ele esqueceu de ver as coisas? E aí ele continua, versículo 6, versículo 7, versículo 8, reclamando, versículo 9, reclamando, mas quando ele chega no versículo 10, ele diz, não, isso é enfermidade minha. Isso só pode ser enfermidade minha. E aí ele diz a partir do versículo 11, ele começa a lembrar das coisas que Deus já começou a fazer. Ele começa a lembrar e dizer, ele é fiel, ele é grande para hoje. Restaura essa porta e começa a dar glórias a Deus. Começa a dizer, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, se você pode dar um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Moisés disse, eu quero ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus? Moisés disse, eu quero ver a tua glória, Jesus. Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Deus disse, irmão Moisés, homem nenhum pode ver, né? Homem nenhum pode me ver. Ninguém pode ver a minha glória, Moisés. Você não tem como olhar e ver minha glória. Mas eu vou fazer o seguinte. Isso é quem tem intimidade com Deus, irmão, e conversa com ele, né? Ele disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar
E você vai olhar pela frecha da porta. Depois que eu passar, eu vou pôr a mão, né? E depois eu vou passar. E aí depois você começa e vê. Agora para um momentozinho aí, irmãos. A palavra de Deus nos faz entender que Deus é Espírito. Quantos podem dizer amém? Se Ele é Espírito, Ele não tem forma, né? Ele não tem mão, Ele não tem costa, Ele não tem ouvido. Ele é Espírito. Ah, pastor, mas por que a palavra fala que Ele tem ouvido? Ele diz que Ele inclinará os seus ouvidos, não é? Que as nossas orações sobem como incenso às suas narinas, não é? Isso se chama linguagem, irmão, antropomórfica. Antropos quer dizer homem, antropomórfica, mórfico quer dizer forma. Quando fala do sentido que Deus, o sentido é antropopatismo. Significa somente que Ele escreveu para que a gente possa entender a Deus. Mas na verdade Deus não tem forma. Ele é Espírito. Ele está em todo lugar. Então o que foi que Ele quis dizer, irmãos, quando Ele olha para Moisés e diz assim, ô Moisés, eu vou te passar aí, depois você olha pelas minhas costas. A tradução no português significa isso mesmo, olhar para as costas. Mas isso não significa exatamente que era para olhar para as costas de Deus. A palavra no hebraico é keren. Keren quer dizer passado. Significa o Oriente, significa o passado. Ele estava dizendo para Moisés, Moisés, para e começa a olhar para trás. Vai lá, olha para trás e começa a ver. E aí Moisés começa a olhar para as costas. Ou seja, para o passado. E ele começa a ver Deus trabalhando, irmãos. Fazendo milagres. Escute o que Deus está falando hoje. Porque a palavra de Deus diz que eles andavam e a roupa não se rompia. O sapato, aleluia, não se estragava. E eu fico imaginando, irmão, e sou eu imaginando a pessoa crescendo, né, por muitos anos ali, mais de 40 anos ali no deserto, e eu fico imaginando, durante 40 anos a roupa não se estragava. Porque quando Deus tem a mão sobre a tua vida, não vai se estragar. Aleluia, começa a glorificar, porque a porta é velha, mas o milagre é novo. Aleluia, a comida vai ter, a roupa vai ter, aleluia, nada vai se estragar. Quem está restaurando essa porta não vai perder. Aleluia, o Senhor vai continuar com a sua misericórdia sobre a sua vida. Glorifica o nome do Senhor. Ele disse, não tem jeito, não tem jeito, é o Senhor. 40 anos, irmão, sapato, eu acho que crescia no pé do rapaz, pastor. A roupa crescia também, porque se ela não se estragava, aleluia. Isso é coisa minha, viu, pastor? Não está na Bíblia não, mas se não se estragava e ele sair do outro lado lá com a mesma roupa, o que é que vai fazer? Não é porque em 40 anos a pessoa cresce. O que eu sei é o seguinte, o milagre de Deus. Quantas vezes você disse, eu não tenho, e Deus disse aqui, ó. Eu acho que as mulheres, pastor, é o lugar que a mulher mais ora, é na frente do guarda-roupa, do closet aqui, né? Senhor, com que roupa que eu vou? Senhor, qual é a roupa mesmo? Essa de novo? Ora, irmão, a roupa vai ser a mesma, a unção é diferente. As pessoas vão olhar e nem vai se lembrar que você usou essa roupa, rapaz, fica tranquila. Eu estou falando isso porque você perguntou ao Senhor, Deus está te respondendo. Para e diga assim, é Ele que renova todas as coisas. É o Senhor que faz. Olha para trás e vê a providência que foi para você chegar aqui. O dinheiro, da onde apareceu. Ah, não podia, não pode. Essa aí não pode não dá não. E Deus disse, não, vai lá e dá, porque sou eu quem quero. Aleluia. Você só chegou aqui porque Deus quis. Ah, não, é porque eu tinha uma peixada, pastor, o senhor sabe, né? Ali eu tenho, não foi nada. Quem fez foi o Senhor. Quem deu foi o Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Começa a restaurar essa porta hoje. Para de reclamar e começa a dar glória a Deus. Começa a glorificar, porque a prova vai ser mais rápido, vai acabar. Aleluia, o milagre vai chegar. A bênção do Senhor vai chegar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Eu vou concluir aqui nessa noite.
Eu iria falar mais algumas portas, mas não vou mais. Eu só quero orar com os irmãos. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Porque Deus veio para essa noite para falar contigo. Baixa a sua cabeça, irmão. Baixa a sua cabeça. Começa a dar glórias a Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto que pessoas chegaram aqui angustiadas. E Deus está dizendo assim: eu vou restituir. Eu vou fazer coisas grandes e novas que tu não sabes. Mas clama a mim. Ah, pastor, eu me lembro que, olha, quando eu oro, eu fico tão feliz, mas daqui a pouco bate uma tristeza, eu não sei. Feche os seus olhos. Restaura essa porta hoje. Aleluia. Aumenta a tua confiança. Porque Deus está falando contigo nessa noite. Ah, mas eu orava e eu falava, e Deus fazia ser porta velha sendo restituída. Deus está dizendo assim: eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Aleluia, eu sou Deus. Aleluia, Ele vai continuar fazendo na tua vida. Você não veio para cá, para esse país, aleluia, por outro motivo. Foi Deus quem te trouxe para restaurar a tua vida, para dizer assim: olha, ela é escolhida do Senhor. E o inimigo disse: eu vou acabar. E Deus disse: não acaba, não toca, eu vou levar para outro lugar e vou restituir novamente. Aleluia. Queria tanto que tivesse alguém aqui que cantasse um hino aqui pra gente, porque eu estou sentindo de Deus de fazer uma oração. Você que diz assim: ah, pastor, eu queria pregar, eu queria ser usada, aleluia, mas aí quando a gente te chama aqui na frente para ajeitar a porta, você não sai do seu lugar. Você não tem coragem de se levantar e dizer: ah, só se me chamar. Aleluia, Deus está dizendo: hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restaurar vidas. Hoje é noite de restaurar ministérios. Hoje é noite de restaurar famílias, casas inteiras restauradas. Crie coragem hoje. Se levante do seu lugar e vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo e diga: Deus, eu assumi um pacto na porta das ovelhas. Vou voltar a orar, vou voltar a jejuar, vou voltar a estar na tua presença. Aleluia. Se você sente vontade da parte de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, igreja do Senhor, fique em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porta de restauração. Fique em pé, fique em pé. Ah, pastor, eu já não orava faz tempo, eu já não sentia alegria faz tempo. Deus está dizendo que quer restaurar essa porta. Saia do seu lugar hoje.